Sobre essa queda no trabalho infantil, eu quero receber aqui agora o Ariel de Castro Alves, que é advogado e ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ariel, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na nossa programação neste domingo. Gostaria que você trouxesse a sua análise sobre essa redução, mas que coloca, por outro lado, apesar, de você olhar de maneira positiva, puxa vida, o número diminuiu, mas a quantidade de crianças e adolescentes que ainda permanecem nessa situação chama bastante a atenção. Bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos telespectadores da Jovem Pan. De fato, Evandro, é uma queda significativa de 1.900.000 crianças e adolescentes exploradas no trabalho infantil em 2022 para 1.600.000 crianças e adolescentes ainda exploradas no trabalho infantil em 2023. Então, essa queda de 14%, ela é importante, mas nós temos que ver sob vários aspectos. O Brasil, ele assinou um compromisso, ele é signatário de documento internacional junto à Organização das Nações Unidas e à Organização Internacional do Trabalho, para que erradique o trabalho infantil até 2025. Nós estamos em 2024, ainda com 1.600.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Quer dizer, não conseguiremos cumprir esse compromisso global que o Brasil se comprometeu a cumprir junto à ONU, junto à OIT. Então, nós temos, inclusive nas piores formas de trabalho infantil, 586.000 crianças e adolescentes. Inclusive, a prioridade desse documento internacional da ONU, desse compromisso global da OIT e da ONU, é de, pelo menos, os países erradicarem as piores formas de trabalho infantil até 2025. Então, entre as piores formas, muitas vezes nós temos crianças e adolescentes trabalhando nas ruas, em carvoarias, em marcenarias, na pecuária, com os riscos de sofrerem ataques dos animais, e outras situações várias de riscos, e muitas vezes até na exploração sexual infanto-juvenil e no tráfico de drogas. Então, essas piores formas de trabalho infantil, elas são as mais preocupantes e devem ser combatidas. Outra questão a levar em consideração essa queda, Evandro, e todos os telespectadores, é que a população também de crianças e adolescentes ela tem diminuído no país. De 2010 até 2022, quando veio o novo censo, teve uma queda de 10% de crianças e adolescentes no país. A população está diminuindo, as taxas de natalidade estão diminuindo, as crianças e adolescentes eram quase 40% da população em 1980 e hoje são apenas 20%. Então, essa redução, apesar de importante, ela deve ser relativizada em alguns desses aspectos, mas também devemos considerar a importância do novo Bolsa Família, que condiciona a matrícula escolar à questão da participação das próprias famílias no recebimento dos benefícios, verifica a própria frequência escolar. Tivemos queda no desemprego e, claro, quando os pais e as mães estão empregados, menos crianças e adolescentes estarão exploradas no trabalho infantil. E o aumento dos programas também de tempo integral na escola, com contraturno escolar, atividades culturais, esportivas, de lazer, além da educação formal. Com isso, as crianças ficam mais protegidas e menos expostas a situações de trabalho infantil. Sim. E as fiscalizações foram retomadas também por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, dos auditores fiscais, com apoio da Polícia Federal, e várias dessas operações acabaram tirando crianças e adolescentes de situações de trabalho infantil. Então, são esses vários aspectos que eu queria trazer para vocês.
Ariel, a gente sabe que uma sociedade mais justa, ela passa por acesso, então, dessas crianças e adolescentes à saúde e à educação. Se a gente tem mais de 1 milhão ainda nessa situação, quer dizer que esse acesso não está acontecendo. Você relatou aí os vários programas que já existem e que são necessários e que dependem também de desenvolvimento para que cada vez mais a gente tenha um número menor de crianças em situações, principalmente essas expostas a trabalhos mais graves, né, de rua, em atuações em carvoarias, etc. Mas eu quero saber de você também como que você avalia hoje o trabalho das autoridades ao longo dos últimos anos. Eu não estou falando nem em política, somente em política de governo, mas também em política de Estado voltada para essa situação específica. Os últimos governos, eles foram capazes de implementar políticas de Estado robustas, resistentes, que possam levar à evolução de bons programas, mas também à criação de outros para sanar de vez essa situação e entrar nessa meta até o próximo ano? Nós precisamos, Evandro, que muito mais seja feito, inclusive com a volta do programa de erradicação do trabalho infantil, que foi um programa essencial na redução dos números, principalmente quando foi criado na década de 90, no final da década de 90, em 96 até 2016. O PET, então, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ele acabou centrando todos os esforços para que os municípios tivessem ações voltadas ao enfrentamento do trabalho infantil, repassando recursos para os municípios para que realizassem essas ações, inclusive cadastrando crianças e adolescentes que estavam em situações de trabalho infantil, priorizando suas famílias nos programas de apoio, de orientação, de geração de renda, como o próprio Bolsa Família, priorizando as crianças e adolescentes nos programas de educação integral, em atividades socioeducativas na comunidade e conseguiu reduzir bastante o trabalho infantil naquele período. Precisamos da retomada urgente desse programa de erradicação do trabalho infantil. Quando estive no governo de transição, essa foi uma das indicações, recomendações que fizemos. Então, estamos ainda cobrando que esse programa seja retomado. Nos últimos anos, tivemos aí a paralisação de muitas das fiscalizações que eram feitas pelo Ministério do Trabalho, junto com a Polícia Federal, que foram retomadas a partir do ano passado. Isso já está gerando alguns resultados. Agora tivemos esse ano o novo programa Pé de Meia, voltado ao enfrentamento da evasão escolar. A primeira questão aí que nós relacionamos com o trabalho infantil é a questão da evasão escolar, da queda da criança no desempenho escolar. Então, é fundamental que esse programa aí sendo implementado, no próximo ano ele deve já ter alguns resultados importantes na redução do próprio trabalho infantil. Eu sempre digo, Evandro, que o trabalhador infantil de hoje vai ser o desempregado de amanhã ou o subempregado de amanhã, porque nós temos cada vez um mercado de trabalho mais competitivo que precisa de pessoas estudadas, de pessoas qualificadas. E outra questão fundamental para a sociedade, que muitas vezes defende o trabalho infantil, ele acaba sendo a porta de entrada para situações mais graves de riscos, inclusive o aliciamento para a exploração sexual infantil, para o tráfico de drogas, entre outras situações. Por isso que todos nós temos que combater o trabalho infantil. Ariel, para a gente arrematar nossa conversa, eu vou chamar aqui o Gustavo Segré, que vai te fazer uma pergunta e aí a gente te libera. Vai lá, Segré. Ariel, eu vejo, pelo que você está mostrando, que tem um desafio enorme nas famílias, sobretudo, em colocar, primeiro, lugar de criança e adolescente na escola. Tem que aprender, tem que se preparar para o mercado do futuro. Mas a discrepância seria, ou essa família que está precisando, de repente, de alguma ajuda, coloca o filho para trabalhar, o que está errado, ou ele corre o risco de que o filho entre para o narcotráfico, por exemplo, porque não está rendendo economicamente. Como que o governo deve fazer para não limitar essas opções? Ou seja, que seja a escola o único caminho e não ter essa dicotomia entre trabalho infantil, que está errado, ou a possibilidade de ir para o narcotráfico. Sim, importante essa questão, Segré, até para a gente colocar para a sociedade o quanto todos nós devemos enfrentar o trabalho infantil.
Nós precisamos que os pais e as mães estejam empregados, por isso a importância de programas também profissionalizantes, de preparação das pessoas para o mercado de trabalho. Então, além do Bolsa Família, nós precisamos preparar esses pais e mães para que eles estejam no mercado de trabalho, para evitar que as crianças e adolescentes, então, sejam exploradas no trabalho infantil e que estejam, de fato, na escola. Com o programa Pé de Meia, com uma bolsa para os adolescentes, principalmente, para que eles continuem estudando, para estimular os estudos, uma espécie de bolsas de estudo, nós teremos também essa superação da necessidade desses adolescentes estarem sendo explorados no trabalho infantil, até explorados no tráfico de drogas. Quando nós tratamos aqui do trabalho infantil, Segre, nós estamos tratando também daqueles que são explorados pelo tráfico de drogas, daquelas meninas que são exploradas sexualmente, que são 586 mil, segundo esses dados do IBGE, nas piores formas de trabalho infantil, o que inclui também essas situações. E é isso que nós reivindicamos, que até o próximo ano o Brasil ao menos tem que erradicar essas piores formas de trabalho infantil. Na verdade, deveria erradicar totalmente o trabalho infantil, mas nós vemos, claro, que é utópico que a gente consiga concretizar isso em 2025. Então, são várias ações aí necessárias voltadas às famílias, voltadas às crianças e adolescentes. Os programas de tempo integral na escola também são fundamentais, fortalecer também e dar mais estrutura para os programas de aprendizagem. Então, a partir dos 14 anos, os adolescentes podem ser contratados por empresas, por prefeituras, por governos, como aprendizes. Muitos tribunais de justiça também já contratam. Então, essa é uma forma de evitar o trabalho infantil e estimular o ensino, a educação, a formação desses jovens para o mercado de trabalho, para que depois eles, de fato, ingressem no mercado de trabalho a partir dos 16 anos de idade, com carteira assinada, recebendo salário mínimo e não estando sendo explorados. Ariel, obrigado por conversar conosco, nos ajudar a entender a profundidade desse tema. As portas estão sempre abertas. Um grande abraço. Um abraço, bom domingo a vocês. Para você também.